a população do Rio de Janeiro vai cobrar o senador Romário, que é o senador, hein, de falar lá para a população e para as pessoas cobrarem dos deputados que não façam isso? Aqui no Brasil é o seguinte, a gente dividiu o nosso país em estados e diferente de uma confederação, o que é uma confederação? É um conjunto de estados que tem o mesmo poder, é uma confederação. Nós somos uma república federativa, ou seja, existe um ente que ele é superior aos estados, ele está acima dos estados, ele manda nos estados, que é a União. E a União decidiu o seguinte, nós vamos fazer leis, o que eu já acho um absurdo, gerais para o Brasil, inclusive leis penais, leis tributárias, etc, etc. Para definirmos essas leis, nós vamos ter um sistema republicano, né, onde você tem o poder legislativo separado do executivo, separado do judiciário, e o poder legislativo federal vai ser bicameral, ou seja, nós vamos ter a Câmara dos Deputados e nós vamos ter o Senado. O que é cada coisa, eu já falei 1000 vezes, você já está cansado de saber. Quando você olha o Congresso, tem uma panela virada para cima e uma tampa virada para baixo. A panela virada para cima é a efervescência do povo, é a Câmara dos Deputados. Ela é maior, ela é mais conectada com os calores imediatos daquelas pessoas. E o que é a tampa? A tampa é menor, são senadores, é uma galera que tem que ter mais de 35 anos, 8 anos de mandato, para que eles sejam distantes dos calores das pessoas. Eu, logo de cara, discordo desse sistema, tá? Por quê? Porque o Brasil é uma bosta e o senador que era pra pensar, mano, tem 8 anos, eu vou decidir pelo que é certo, não pelo que é popular. O cara basicamente fica lá 8 anos fazendo porra nenhuma, tá? Votando contra você e depois ele vai pedir o teu voto porque ele tem um monte de emenda, um monte de dinheiro e você, otário, vai votar nele porque ou ele é o Romário e ele faz gol, ou ele é algum babaca que chegou na tua região, fez assim, falou que trabalhou e você acreditou e você vai votar nele. Certo? Dentro dessa organização se entendeu que nós temos deputados de cada estado que são proporcionais à população, o que já é um absurdo, eu já vou te falar por quê, e que os senadores, eles não são proporcionais à população, como eles defendem o Estado enquanto instituição, e no Brasil ninguém sabe a diferença de porra nenhuma, são 3 por estado, o que é um absurdo maior ainda, tá? Eu vou começar pelo Senado para chegar na Câmara. Como que funciona hoje? Vamos supor que você tem um estado como São Paulo, que é muito rico. São Paulo produz muito. São Paulo, pra você ter uma ideia, se a gente fosse um país, a gente seria o 21º país em PIB do mundo. Nós seríamos a 21ª economia do mundo, só São Paulo. Então São Paulo tá aqui, ó, trabalhando pra caralho. E aí tem um outro estado, tipo um Maranhão da vida, que não produz porcaria nenhuma, tá? Ah, isso é xenofobia. Não, não é. Isso é um dado da realidade. São Paulo produz muito, Maranhão produz pouco. Já sei. Vamos votar medidas para equilibrar esse jogo? Vamos. Como que vai ser o game? 3 pessoas vão representar o estado de São Paulo, que tem mais de 40 milhões de pessoas. E 3 pessoas vão representar o estado do Maranhão, que sei lá quantas poucas milhões de pessoas tem no estado do Maranhão. Ou seja, não sei se você percebeu aqui. Se eu sou 1 em 40 milhões e tenho 3 senadores para me representar, e tem um maranhense que é 1 em, sei lá, nem sei quantos milhões, mais menos, e também tem 3 pessoas para representar, o maranhense está muito representado e o paulista está pouquíssimo representado. Você já entendeu isso ou não? Se eu tenho 40 milhões de pessoas num lugar e 3 votos, e tenho, sei lá, 5 milhões de pessoas no outro e tenho 3 votos, você concorda que está errado? Isso é o Senado. Aí vamos para a Câmara dos Deputados. Aí tem outra distorção. Ah, é proporcional à população. Beleza. São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Isso dá mais ou menos uns 20 e poucos milhões de eleitores. Nós temos 70 deputados, acho que é isso, 70 deputados. Ou seja, você faz uma conta básica e você entende que cada deputado mais ou menos representa 300 mil habitantes. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. 300 mil votos, desculpa. São 300 mil votos que cada deputado representa. Quando você pega um cara do Acre, eu nem sei qual é a proporção lá, quantos deputados tem no Acre, qual a proporção da população, mas eu acho que uma cadeira no Acre, se não me engano, tá lá para os 30 mil votos. É basicamente o seguinte, o voto do acreano, ele vale pelo menos 10 vezes mais do que o seu.
Existe uma distorção ridícula no Brasil, onde as populações dos estados mais populosos são subrepresentadas, ainda que sejam os estados que mais produzem, e os estados que menos produzem e que têm menos população são superrepresentados. Ou seja, você tem uma distorção. Você tem um peso nas votações nacionais, onde os estados com menos pessoas e menos produção pesam mais do que os estados que produzem mais e têm mais população. Isso é um absurdo por si só. O que a gente deveria fazer? A gente deveria fazer uma revisão do nosso pacto federativo. Eu acho que a gente deveria tirar, em primeiro lugar, tanto o poder da União e jogar isso para os municípios e estados. Legislação penal deveria ser de estado. A maior parte dos impostos, né, deveria ficar no município e no estado e não subir para a União para você pegar repasse depois. Tá? E é isso. Só que o Brasil resolveu mexer no sentido contrário. E aqui está a thread do MBL, que depois desse contexto você vai entender muito bem. Dê o seu bendito like na live. E para você não ser um Bobson, para você não ser um imbecil, seu voto vale menos que o de outro brasileiro? Vamos dar uma olhada aqui na thread deles. Vamos lá. Esta semana, os partidos querem aprovar, a toque de caixa, um projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 527. Mais 14 cargos políticos, mais gastos, menos representatividade real. Vamos lá? A Constituição exige que o número de deputados por estado siga a população. Isso faria alguns estados ganharem cadeiras e outros perderem. Mas adivinha o que os políticos fizeram? Vamos lá? Vamos lá? Eles ignoraram isso, né? Estados que ganharam população vão ganhar mais cadeiras, mas estados que perderam população não vão perder nada. É só aumento de deputados mesmo, sem contrapartida. Isso gera distorções na representatividade do Congresso. Por exemplo, em São Paulo, cada deputado representa 650 mil pessoas, o que dá aproximadamente os 300 mil votos que eu falei. Geralmente, a população votante está perto da metade da população que reside ali. Tá? Isso é no mundo inteiro, beleza? Por exemplo, uma cidade de 15 mil habitantes, quantos votos? 7 mil. É mais ou menos isso, tá? No Tocantins, apenas 197 mil. O voto de um paulista vale 3 vezes menos que o de um tocantinense. E agora querem piorar isso. Vamos lá. Diga não ao inchaço da máquina, diga não ao privilégio político. Nosso deputado Kim Kataguiri irá votar contra. E o seu deputado vai votar como? Né? Tem um vídeo do Kim aqui que ele postou no... Tem um vídeo do Kim? Tem. Kimoshito? Os meios de comunicação da Casa na Voz do Brasil. Deputado Kim, 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, nesse momento sinto vergonha do parlamento de colocar como a sua prioridade o aumento no número de deputados. A Constituição manda redistribuir as cadeiras, não manda aumentar o número de parlamentares. É aquela velha história do Brasil patrimonialista que, em vez de enfrentar os seus problemas, faz uma acomodação de interesses que é para ninguém perder e todo mundo continuar vivendo na mediocridade. Não vai contar com o meu voto, vai contar com a minha obstrução, com o meu discurso contrário, com a minha luta veementemente contra, para que a população tenha tempo de se mobilizar e virar os votos desse parlamento, porque hoje, infelizmente, a maior parte dos parlamentares são a favor desse projeto de aumentar o número de deputados. Ainda dá tempo da sociedade se mobilizar para a gente derrotar esse projeto, que não só é uma aberração em tempos de crise, mas também prejudica especialmente o estado de São Paulo, cujo eleitor já chega a valer 11 vezes menos do que os estados menos populosos. Obrigado, presidente. É isso. Cara, é tipo assim, ó, a lei manda você tirar um pouquinho daqui por um pouquinho aqui. E se a gente só pôr um pouquinho aqui? Mas tem que tirar. Não, não tira não. Só coloca um pouquinho mais. E bora, e vamos gastar mais. É isso aí. Tá sobrando dinheiro, né? Tá sobrando dinheiro. O Brasil é isso, cara. O Brasil é isso. Aí eu pergunto pra você. A população do Rio de Janeiro vai cobrar o senador Romário, que é o senador, hein? De falar lá pra população e pras pessoas cobrarem dos deputados que não façam isso? Fala outra aí. O senador Cleitinho vai fazer alguma coisa? O grande senador do Espírito Santo, QI 150, astro da SWAT, estudado pela OpenAI, que fez a inteligência artificial sentir emoções pela primeira vez, Marcos Doval. Vai fazer o quê? Vai pegar uma emendinha, vai levar pro estado dele e pensar na reeleição, que é o ano que vem. E a gente vai continuar assim, velho. É isso aí, velho. É isso aí. Ai, ai.